Olá, minha gente, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, que essa paz que excede todo entendimento, que é grande, que é poderosa, que é maravilhosa, que ela invada o seu coração nesse dia e que de fato o Senhor esteja presente, dominando as suas ações, agindo através de você, abençoando a sua vida e abençoando a vida das pessoas que você encontrará nesse dia, porque o Senhor fluirá através da sua vida em nome de Jesus. Nós estamos iniciando uma série de vídeos com o título Em Posse do Amanhã, vencendo as incertezas do futuro. Ontem nós fizemos a apresentação desse tema e nós falamos que nós não dominamos o futuro, mas nós temos um Deus que é atemporal e que Ele nos projeta para o futuro. Isso acontece desde a criação e nós vamos ver isso hoje, por exemplo. E quando você se alinha com Deus, quando você se submete aos planos do Senhor para a sua vida, você passa a dominar o seu amanhã. Não pelas suas forças, mas porque Deus agirá através de você. E para a reflexão de hoje, eu quero, junto com você, falar sobre habilitados para a promessa. É um assunto muito importante. Nós falamos de habilitação nesse devocional. Uma pessoa só está habilitada para dirigir um carro quando ela vai até uma autoescola, ela faz as aulas, ela vai lá fazer o exame, ela recebe a carteira de motorista, a CNH, e depois no dia a dia ela vai aprendendo a dirigir o veículo. Então ela está teoricamente habilitada e também praticamente habilitada. Da mesma forma, é uma questão de você prestar um vestibular. Você vai lá e não estuda, não faz nada e chega no vestibular e pensa assim: eu acho que o anjo do gabarito vai me gabaritar aqui todas as respostas. Não vai acontecer. Você teve que estudar antes, você teve que se preparar, e aí você foi submetido a uma prova, aquela prova foi submetida a um gabarito, e aquele gabarito deu a sua nota, então aquilo te habilitou para cursar aquela faculdade, aquele curso que você se projetou para. Quando nós falamos em promessas de Deus para o nosso amanhã, nós vemos exatamente isso. Nós precisamos nos habilitar. Deus já deu, mas eu tenho que me habilitar. Nós vemos isso antes da criação do homem, habilitados para a promessa de Deus. Antes da criação do mundo do homem, o que existia era caos total. Você vê isso lá em Gênesis, né? E se analisarmos bem, a nossa história é uma progressão do caos para a bênção. Embora o homem tenha caído e tenha pecado, e nesse ato de pecar, duas realidades passou a dominar a nossa existência: a bênção falada pela boca de Deus e a maldição que veio pela atitude do homem. Essas duas realidades coexistem e nós precisamos estar habilitados para receber a promessa de Deus a partir do momento que nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que o Senhor trabalha em nossas vidas. Por exemplo, habilitados para a salvação. Deus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma promessa da palavra de Deus. Como é que eu me habilito para a salvação? Quando eu levanto a minha mão e eu creio nesta verdade. Então, nesse momento, eu me habilito para a bênção da salvação. Quando você olha para a vida de Abraão, Deus chega a Abraão e fala assim: Abraão, você é alvo da minha promessa. A partir de ti eu farei uma grande nação. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nenhum de nós nascemos habilitados para o bem. É necessário a gente querer e é necessário a gente se projetar para. Quando você pega lá Deuteronômio, por exemplo, Deus vai falar assim, lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15.
Vês aqui, ser humano, vês aqui, pastor Luiz, você que está aí do outro lado. Hoje te tenho posto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno que hoje ames ao Senhor e ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos, para que vivas e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra que vais entrar. Então eu me habilito para as bênçãos do Senhor, porque Deus, como eu dizia no início, tem planos grandes para mim e para você. Mas todos nós precisamos estar dispostos a ser alvos dessa bênção. Se Abraão não ouvisse a voz de Deus e não quisesse, Deus não faria nada através dele, porque ele teria dito não. Mas como ele disse sim, hoje nós somos abençoados por causa da atitude de Abraão há 4.000 anos atrás. Veja que coisa interessante. Então você precisa se habilitar para você se tornar, ser um canal de bênção, se tornar um canal de bênção, receber as bênçãos do Senhor, porque Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Não tem jeito. Você escolhe hoje as bênçãos do Senhor, por isso que é importante ler a Bíblia, por isso que é importante conhecer as Escrituras Sagradas. Aqui nesse canal nós lemos a Bíblia todo dia, porque nós queremos estar de posse do nosso amanhã. Nós não somos um barco à deriva, que o vento leva para onde quer. Não, nós sabemos o nosso porto seguro, nós sabemos para onde nós estamos indo. É assim que você entra em posse do seu amanhã, e é assim que você vence as incertezas do futuro, crendo hoje e se habilitando hoje, trazendo para a sua vida as promessas da palavra de Deus, não só de conversa, mas de prática no seu dia a dia. Então, habilitados para a promessa é isso, é eu conhecer a promessa e eu me submeter à promessa e aplicar a promessa na minha vida. Se habilite para o futuro. O que você precisa habilitar para o seu futuro? É um trabalho? É um relacionamento? É um momento melhor com Deus? O quê? Deus tem planos para a sua vida. E você precisa entender isso. E você precisa buscar a Deus. E você precisa conhecer as promessas. Isso que você está enfrentando hoje. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Entenda qual é. Aceite essa promessa. Viva a promessa. E você estará em posse do seu amanhã. Porque quando você chegar lá, você estará vivendo as promessas. E Deus estará com você. Essa é a garantia total que nós precisamos. Deus conosco. Quero orar por você. E amanhã vai ser precioso, hein? O que nós vamos fazer, o que nós vamos falar amanhã. Deus, em nome de Jesus, eu, pastor Luiz, me habilito para as tuas promessas na minha vida. E esta pessoa que ora comigo, Senhor, ela também se habilita para as tuas promessas, conhecendo o que o Senhor tem para ela nesta área que ela está precisando hoje. Senhor, traz luz, traz discernimento, traz, ó Deus, capacidade de compreensão para que essa pessoa se habilite em todas as suas promessas e viva todas as suas promessas, semeando hoje para colher amanhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Habilitados para a promessa, em posse do amanhã, vencendo as incertezas do futuro. Eu me habilito para viver um futuro melhor, olhando para a palavra de Deus e me alinhando com Deus e as suas promessas, porque Ele tem planos grandes para a minha vida. E não são esses planos que o Satanás tem e nem que esse mundo tem, são muito maiores, porque Ele é Deus. Amém? Deus te abençoe. Lembre de compartilhar com alguém, de trazer alguém para aprender sobre isso, e nos vemos amanhã no nosso próximo devocional. Que Deus te abençoe.